Dando sequência ao estudo de pontos de acupuntura, nós estudaremos agora o meridiano do intestino delgado, que faz parte do elemento fogo monar. Para estudo desses pontos, nós utilizamos como referência nos mapas, na localização de pontos e animais, Dirk Drampel, Alan Schoen, Carlos Augusto Toro, Schier. Nas teorias de base, Giovanni Maciossi e Alan Schoen, e na localização de pontos em humanos e função energética dos pontos, Kloster, os mapas do Seirin e Isao Yamamura. O meridiano do intestino delgado, ele possui sua maré energética entre as 13 horas e as 15 horas. É uma víscera, por isso é um meridiano yang. Então ele percorre a face exterior do corpo. Antes do intestino delgado, nós temos o meridiano do coração, que tem sua maré energética entre 11 horas da manhã e 13 horas. O meridiano do coração, ele vai do tórax, do oco axilar até a ponta do dedo mínimo. Nessa passagem de energia, então, o meridiano do coração manda energia ao meridiano do intestino delgado, para continuar a maré energética do próximo ciclo de 2 horas. Nós vamos ver aqui a descrição do canal de energias em animais, em pequenos animais, segundo Thier, na descrição de 2011. Thier nos coloca: o canal de energia do intestino delgado começa na superfície lateral do quinto dígito e segue proximalmente pela face caudolateral do membro torácico. Após passar sobre o músculo tríceps e sobre a escápula, continua cranialmente em ascendência pelo pescoço dorsal à vértebra cervical e termina na face lateral da base da orelha. São ao todo 19 pontos no canal de acupuntura. Nós temos aqui o canal do intestino delgado. Lembre-se, então, ele é um canal yang, um canal de uma víscera, e segue mais externo. Então, intestino delgado 1, iniciando no dígito 2, 3, 4, 5, 6, 7. Intestino delgado 8, reparem que esse ponto é vazado, então ele fica na parte interna do membro. 9, 10, 11, 12, 13, 14, passando em toda a região escapular. 15, 16, 16, 17, 18, perdão, 18 e 19, terminando aqui na orelha, ok? Reparem que ele passa em toda a face lateral do membro e por toda a região escapular. Aqui nós podemos ver em outro ângulo, intestino delgado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e aqui ele vai seguir pela parte superior. Em Humanos, Isao Yamamura, em 1993, nos descreve da seguinte forma: o canal de energia do intestino delgado começa na margem umbial do quinto dedo e segue pela margem ulnar na palma da mão até o punho. Então, ele segue aqui. O canal de energia do coração terminou em uma das margens do quinto dedo, na outra margem inicia-se o canal do intestino delgado. Sobe em direção ao punho. Passa pelo processo estiloide uma, segue na margem medial do antebraço, chegando até a incisura cubital do úmero e segue pela parte posterior, posterolateral do braço. Novamente, relembrando, ele é um canal yang, então ele pega pela face posterior, a face mais exteriorizada, tá? De todo o braço. Passa pela face posterior do membro, contorna a margem superficial da escápula e vai para a fossa supraclavicular. Então, ele faz toda essa relação desse zigue-zague na região do ombro. Passa pela face posterior do ombro, contorna, perdão, um ramo penetra no tórax e vai até o coração, seguindo depois para o esôfago, atravessa o músculo diafragma, o estômago e termina no intestino delgado. Então, nós temos aqui um ramo que se interioriza e vai ao coração, acoplando o canal com o órgão relacionado ao elemento fogo monarca. E depois desce, passa pelo estômago, diafragma e segue até o intestino delgado. Dessa forma, nós temos a ligação interior-exterior da víscera intestino delgado relacionada ao canal e do órgão coração relacionado ao elemento. Outro ramo, parte da região supraclavicular, segue até a região anterolateral do pescoço, indo para a maxila e terminando no interior da orelha. Então, o outro ramo vai seguir aqui em toda essa região do pescoço, vai partir aqui pela maxila, indo até o interior da orelha. Então, nós vemos aqui um outro mapa do Seirin agora.
a trajeto ascendente desde a mão, passando por trás do cotovelo, passando por toda a região do ombro, ligando-se ao ponto vaso governador 14, um ponto importante de imunorregulação, fazendo depois o trajeto anterior, seguindo pelo pescoço, pela face, mandíbula, indo até a base da orelha. Reparem aqui que existe um ramo que liga o canal até o ponto bexiga 1, é onde ocorrerá a próxima maré energética, de 15 horas às 17 horas. O ponto intestino delgado 1 é um ponto comumente utilizado, segundo o GIE, e é um ponto recomendado aos seus estudos, segundo a Abravet. Ele fica na superfície lateral do quinto dígito do membro torácico, na borda unguial. O método de inserção é uma inserção perpendicular a uma profundidade máxima de 2 tsum de profundidade. Aqui nós temos, então, o ponto intestino delgado 1 no humano, o ponto intestino delgado 1 nos animais. É o ponto TIMB, o ponto metal no meridiano do intestino delgado. Ele é utilizado em casos de faringite, mastite, febre, coma, dor no ombro e agalaxia. Ele dispersa o calor no coração, ele tira as estagnações do canal, dispersa o calor e o vento perverso, promove a produção de leite materno, muito eficiente para isso, reanima estados de inconsciência. Todos os pontos TINGs são pontos de reanimação. Ponto intestino delgado 2, considerado como de pouca utilização segundo o Xie, ele fica na articulação metacarpoflangiana, na face lateral do quinto metacarpo. Uma inserção perpendicular em uma profundidade máxima de 0,2 de Sum. Então, aqui nós temos ponto intestino delgado 2 em humanos e o ponto intestino delgado 2 em animais. Ele é o ponto água, ponto manancial, ponto ing, na meridiana do intestino delgado. Utilizado para faringite, otite, doenças febris, dor no olho, dor no pescoço, agalactia no pós-parto. Umedece a garganta, melhora a energia do ouvido e dispersa o vento. O ponto intestino delgado 3, recomendado seu estudo segundo a Bravett e muito utilizado segundo o Xie. Ele fica proximal à articulação metacarpoflangiana na face lateral do quinto metacarpo. A inserção é perpendicular em uma agulha seca com profundidade entre 0,5 e 1 tsum de profundidade e pode ser feita farmacopuntura ou hemopuntura nesse ponto. Ele é um ponto nessa localização no humano, melhor visualizado com a mão dobrada, e aqui no animal, o ponto o intestino delgado 3. Melhor visualizado aqui esse ponto no humano quando a mão está dobrada. Ele é o ponto riacho do meridiano. Ele é o ponto de tonificação do meridiano do intestino delgado. E o ponto de confluência com o canal do vaso governador. Ele é um ponto importante para a abertura do canal do vaso governador. Utilizado, nós estudaremos essa abertura no estudo de vasos maravilhosos. Utilizados em dores cervicais, dores do disco intervertebral, dor toraclombar, dor no ombro, faringite, epilepsia e mania. Na realidade, ele pode ser usado em todas as dores da coluna vertebral. Ele é muito eficiente para dores de coluna vertebral. As funções energéticas. Harmoniza a circulação da energia nos canais de energia, principalmente nos canais Luo. Dispersa o canal do calor do coração, afasta o calor interno, tranquiliza e refresca a mente, libera as energias perversas do interior para o exterior, ou seja, retira as energias perversas do corpo, harmoniza o vaso governador, o vaso do Mai, dispersa a energia estagnada nos canais tendinomusculares, causando relaxamento, ótimo para alterações locomotoras. Ponto intestino delgado 4 é pouco utilizado, fica na superfície lateral do membro torácico, distal à articulação do carpo, caldo lateral à base do quarto osso metacarpiano. A inserção perpendicular em uma profundidade máxima de meio de som.
intestino delgado 4 em humanos, intestino delgado 4 em animais. É o ponto fonte e ele é utilizado para dores cervicais, dores do disco intervertebral, icterícia, febre, dor no carpo e osteoartrite. Ele elimina o calor e o vento perverso do canal, faz a limpeza da umidade contida no canal de energia, dispersa as energias estagnadas, principalmente nos canais tendinomusculares. Nós também estudaremos no decorrer do curso os canais tendinomusculares. Uma prévia, esses canais estão muito ligados às relações miofaciais, à liberação miofacial. Intestino delgado 5, também pouco utilizado, fica na superfície caudolateral do membro torácico, em uma depressão junto ao processo estiloide do rádio, proximal ao osso do carpo, caudal ao músculo extensor digital lateral. A inserção é perpendicular, com uma agulha seca e no máximo de profundidade de meio de som. Aqui, intestino delgado 5 no humano, intestino delgado 5 nos animais. É o ponto fogo do canal, o ponto horário. Ele é utilizado para febres, dor no carpo, desordens mentais e desordens emocionais. Ele elimina o calor e o fogo perverso, dissipa a umidade e calor, dissipa a energia estagnada nos canais tendinomusculares. Ponto intestino delgado 6, segundo Xie, é um ponto comumente utilizado. Ele fica na superfície lateral do membro torácico, distal à extremidade da ulna, na borda cranial do músculo ulnar lateral, cranial ao coração 7. A inserção também é uma inserção de no máximo meio tsum de profundidade, de forma oblíqua. Aqui nós temos então o intestino delgado 6 no animal, em duas formas de visualização. Intestino delgado 6 no humano. É o ponto de acúmulo. Ele retira os acúmulos tanto do canal quanto do órgão, utilizado em disfunções visuais, dores agudas do ombro e dos membros torácicos. Relaxa os tendões e os músculos, clareia a visão, remove a obstrução de energia e do sangue nos canais de energia. Ponto intestino delgado 7, segundo Xia, também comumente utilizado, fica na superfície caudolateral do membro torácico, 5 tsum proximal ao intestino delgado 5, em uma linha que une de intestino delgado 5 a intestino delgado 8. A inserção é uma inserção de no máximo 0,5 de som de profundidade perpendicular. Então, nós temos aqui intestino delgado 7. Intestino delgado 7. É uma linha que une intestino delgado 8 até intestino delgado 5, no meio do caminho. Então, intestino delgado 7 no é o ponto de conexão no do canal do intestino delgado, usado em casos de febres, dores cervicais, doenças do disco intervertebral, dores no cotovelo, desordens mentais e desordens emocionais. Ele acalma a mente, clareia a mente, nutre o yin, dispersa o calor, dispersa o vento perverso, relaxa a musculatura, relaxa os tendões, ativa a circulação de energia nos canais e circula a energia perversa. Ponto intestino delgado 8, comumente muito utilizado, segundo Xie, e tem a recomendação de ser estudado, segundo a Brevet. Ele fica na superfície medial do cotovelo, entre o epicôndilo medial do húmero, perdão, e o olecranon. Esse ponto encontra-se no nervo ulnar. A, a inserção é perpendicular em máximo de 0 tsum de profundidade. Então, ele está aqui exatamente na preguinha, aqui, ó, parte interna do cotovelo. No humano, esse pontinho, intestino delgado 8. É o ponto terra, é o ponto de sedação para os padrões de excesso do intestino, utilizados em dores do cotovelo, dor no ombro, epilepsia, dores no pescoço, alterações odontológicas e inflamações da cavidade oral. Ele dispersa as energias perversas, relaxa os músculos e os tendões, dispersa o calor perverso no coração e tranquiliza a mente. Ponto intestino delgado 9, segundo Xi, é muito utilizado. Fica caudal ao húmero, na grande depressão da borda caudal do músculo deltoide, na união deste com a cabeça lateral e a longa do músculo tríceps braquial, no nível da articulação do ombro. A inserção é uma inserção mais profunda, cerca de 1 tsum de inserção perpendicular. Então, aqui, intestino delgado 9. No humano, as cotas, intestino delgado 9, mais fácil de ser encontrado com o braço levantado à altura do ombro. Utilizado em dores no ombro, claudicação, paresias ou paralisias dos membros torácicos e dores generalizadas. Dispersa o vento perverso,
Ativa a circulação do sangue, remove as obstruções de energia e de sangue dos canais de energia. Intestino delgado 10 é um ponto pouco utilizado, fica na região dorsal do ombro, do isquiossum cranial ao intestino delgado 9. A inserção também uma inserção de cerca de 1 tsum de profundidade perpendicular. E aqui nós temos o intestino delgado 10 no animal. Intestino delgado 10 no humano. É o ponto de interseção de encontros dos canais do intestino delgado, bexiga, yang wei mai e yang qiao mai. São dois vasos maravilhosos, utilizados em dores no ombro. Ele promove a circulação de sangue nos vasos sanguíneos, relaxa os tendões e os músculos e dispersa o vento perverso. Intestino delgado 11 é um ponto pouco utilizado, fica na região dorsal do ombro, dois tissuns dorsais ao intestino delgado 10 e caudal à espinha da escápula. Inserção perpendicular de até 1 tsum de profundidade, então nós temos aqui intestino delgado 11 e aqui está a espinha da escápula. Intestino delgado 11 no humano. É utilizado para dores no ombro, mastite, agalaxia. Ele promove a circulação de energia, relaxa os músculos e os tendões, desfaz as plenitudes do tórax, redireciona o que está em circulação contrária, a gente chama de qi contracorrente ou qi tumultuado, e dispersa o vento perverso. Intestino delgado 12 também é pouco utilizado. Fica cranial à espinha da escápula, trechsum ventral ao intestino delgado 13. A inserção já é oblíqua em uma profundidade menor, meio tsum de profundidade. Então aqui nós temos intestino delgado 12. Intestino delgado 12 em humanos. É o ponto de interseção dos canais de intestino delgado, intestino grosso e triplo aquecedor e vesícula biliar, utilizados principalmente em atrofias musculares locais, comuns em animais que estão fazendo pouca utilização do membro anterior. Ele é um ponto bastante eficiente para isso. Ele remove as obstruções de energia e de sangue dos canais de energia, relaxa os músculos e os tendões, dispersa vento e o frio perverso. Intestino delgado 13, ponto pouco utilizado, fica caudal, a espinha da escápula, 3 e 1/3 de tsum ventral à borda dorsal da escápula. Inserção também no máximo de meio tsum de profundidade perpendicular. Intestino delgado 13, aqui a gente vê toda a dobradura da escápula, estaria aqui. Intestino delgado 13 no humano. A gente vê aqui exatamente essa dobradura, estaria aqui. Dor no ombro e atrofias musculares. Intestino delgado 14 também é um ponto pouco utilizado, fica na borda cranial da escápula, no 1/3 da distância entre a linha traçada da escápula, a tuberosidade maior do úmero, inserção oblíqua em uma profundidade máxima de meio tsum, utilizados em dor e rigidez cervical, dor do disco intervertebral torácico e tosse e dispneia. Então aqui intestino delgado 14, bem na face mais cranial aqui da escápula. Intestino delgado 14 no humano. Indicações: dor, rigidez cervical, dores no disco intervertebral torácico, tosse e dispneia. Intestino delgado 15 também é um ponto pouco utilizado. Fica na região cervical, caudal. Um tsum cranial, intestino delgado 14. A inserção perpendicular mais profunda, cerca de 1 tsum de profundidade. Então aqui, intestino delgado 15 no animal, intestino delgado 15 no humano. Utilizado em dor e rigidez cervical, dor do disco intervertebral da região torácica, tosse e dispneias. Intestino delgado 16 é um ponto pouco utilizado, fica na borda dorsal do músculo braquiocefálico, no nível do segundo espaço intervertebral entre C2 e C3. E a inserção é de até 1 tsum de profundidade em agulha perpendicular. Então, temos aqui intestino delgado 16 no humano, intestino delgado 16 no animal. Ele é usado para dores cervicais, doença do disco intervertebral, surdez, dores no ombro e perda repentina de voz. Intestino delgado 17, também pouco utilizado, fica caudal à mandíbula, no nível do intestino delgado 16. Também uma inserção de até 1 tsum de profundidade, de forma perpendicular. Então, aqui, intestino delgado 17 no humano, intestino delgado 17 no animal. A utilização
hemiplegia de laringe, dores cervicais, doenças do disco intervertebral cervical e surdez. Intestino delgado 17. Ele harmoniza a circulação do qi, remove a obstrução de energia do sangue dos canais, umedece e promove a melhoria das quadros de garganta, faz a limpeza de calor perverso. Intestino delgado 18, também pouco utilizado. Ventral avulso zigomático no nível do canto lateral do olho, inversão já oblíqua, uma profundidade máxima de meio tsum de profundidade. Então, nós temos aqui intestino delgado 18 no humano, intestino delgado 18 no animal. É um ponto que normalmente nós utilizamos quando fazemos moxa com casca de noz. Então, ele é estimulado muito mais por esse calor leve na promoção da moça da casca de noz. É um ponto de interseção dos canais do intestino delgado e triplo aquecedor, utilizado em paralisia facial, dor na face, edema na face e alterações oftalmológicas também ele pode ser utilizado. Dispersa o vento, e o frio perverso e faz a limpeza do canal de energia. Intestino delgado 19 é um ponto muito utilizado segundo o Thier e recomendado a seu estudo segundo a Abravetti. Ele é rostral ao trago, fica na borda caudal da mandíbula, ligeiramente dorsal ao processo condilante. Ah, ele tem uma inserção perpendicular que pode variar de 0,5 a 1 tsum de profundidade. Então, nós temos aqui o intestino delgado 19 em humanos. Esse ponto ele é mais fácil de ser observado quando se faz a abertura da mandíbula. Quando se abre a mandíbula, vai ter a, uma fossa, uma depressão, e o ponto intestino delgado 19 fica exatamente nessa depressão. Aqui nós temos intestino delgado 19 no animal. Utilizado muito e com muita eficiência em otites agudas ou crônicas, disfunções auditivas, manias, odontalgias, epilepsias e alterações de articulação temporomandibular, muito eficiente para o tratamento de ATM. Harmoniza a energia da audição, então em todos os casos de otites crônicas e agudas ele é muito bem-vindo, remove a obstrução do qi, do sangue, dos vasos sanguíneos e acalma a mente. Dessa forma, nós encerramos o estudo dos pontos do meridiano do intestino delgado. Até a próxima estudo de pontos.